Boa noite, meus irmãos. Que bênção podermos estar juntos e mais uma vez estudar juntos a palavra do Senhor, o nosso Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E é uma bênção, um privilégio, uma honra para nós sermos abençoados pela bendita e santa palavra do Senhor. Peço que você abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 8. Aliás, irmãos, segundo Reis, capítulo 11. Segundo Reis, capítulo 11, eu lerei alguns versículos desse texto, versículos 1 a 16. Diz assim a palavra de Deus. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o pôs juntamente com a sua babá numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia e ele não foi morto. Joás esteve com ela, escondido na casa do Senhor, durante 6 anos, e Atalia reinava no país. No 7º ano, Joiada mandou chamar os capitães dos cários e da guarda e reuniu-se com eles na casa do Senhor. Fez uma aliança com eles, pedindo que jurassem na casa do Senhor. Então lhes mostrou o filho do rei e lhes deu ordem, dizendo: isto é o que vocês devem fazer. Uma terça parte de vocês que entram de serviço no sábado fará a guarda do palácio real. Outra terça parte estará ao portão sul e a outra terça parte ao portão detrás da guarda. Assim vocês farão a guarda e a defesa deste palácio. Os 2 grupos que saem de serviço no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Vocês devem rodear o rei, cada um de armas na mão. E se alguém quiser entrar nas fileiras, que seja morto. Vocês devem acompanhar o rei aonde quer que ele for. Os capitães de 100 fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes havia ordenado. Cada um reuniu os seus soldados, tanto os que entravam de serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado, e os levou ao sacerdote Joiada. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, que estavam na casa do Senhor. Os guardas se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo e até o altar, e até o templo, para rodear o rei. Então Joiada trouxe para fora Joás, o filho do rei, pôs a coroa na cabeça dele, lhe entregou o livro do testemunho. Eles o constituíram rei, o ungiram, bateram palmas e gritaram: viva o rei! Quando Atalia ouviu o barulho dos guardas e do povo, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor. Olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume. Os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos capitães que comandavam as tropas, dizendo: façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, onde a mataram. Essa é a palavra do Senhor. Nós vamos orar a Ele mais uma vez. Pai, dá-nos foco, dá-nos graça, dá-nos a bênção de não sermos interrompidos por ruídos, mas ajuda-nos a conseguirmos focar na Tua palavra e sermos por ela abençoados. Ainda que através do mau exemplo desta mulher sanguinária, a rainha Atalia, que o Senhor abençoe o nosso coração e fale conosco em nome de Jesus. Amém. Na última vez que eu estive aqui de segunda-feira,
nós estudamos a respeito do rei Acabe, e nós extraímos a partir da vida do rei Acabe algumas lições sobre masculinidade. Então nós pegamos o péssimo exemplo de Acabe e aprendemos o que é ser homem através do exemplo negativo dele. Então, o jeito que ele era, nós somos chamados a ser diferentes. Hoje nós faremos algo semelhante com a feminilidade. Aprenderemos a partir do exemplo da primeira ou segunda pior mulher da Bíblia. É difícil decidir entre ela e a talvez mãe dela, entre Atalia e Jezabel. É difícil decidir qual é a pior, mas ela é uma ótima candidata para a pior mulher da Bíblia. Então o que nós faremos hoje à noite será estudar a vida da rainha Atalia, mas nós faremos uma divisão bem clara entre o estudo do contexto e o estudo do texto. Então hoje nós gastaremos um pouco mais de tempo estudando vários contextos, várias informações contextuais, tanto de contexto histórico quanto de contexto teológico, informações estas que nos ajudarão então a compreender o texto e extrair do texto lições para a nossa vida. Então esse é o nosso plano e nós começaremos então estudando o contexto. Para onde que eu aponto, pastor? Para lá, vamos ver se vai. Opa, é para lá mesmo. Estudo dos contextos. A primeira coisa que eu quero relembrar com os irmãos é essa lista de reis da nação de Judá. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul, o perseguidor, seguido por Davi, o grande. Davi foi o grande rei de toda essa história, enquanto Israel ainda era uma nação unificada. Depois vem Salomão, o sábio e idólatra, aquele que mostra como é um homem, quando esse homem tem grande sabedoria da parte de Deus, mas também que tragédia é um homem quando ele se afasta do Senhor. E por causa dos pecados de Salomão, por causa das idolatrias de Salomão, dos adultérios espirituais e factuais de Salomão, o reino então foi dividido em dois. Israel deixou de ser uma nação unificada e dividiu-se em nação do sul e nação do norte, ou Israel e Judá. E assim agora nós temos Roboão o fraco. O filho de Salomão assume o reinado e ele quer dar uma de que é muito poderoso e muito forte, mas ele era um homem fraco, e assim o reino se divide na sua mão. Segue-se a ele Abias, o infiel, o primeiro rei de Judá que traz adoração idólatra, depois de Salomão, mas a adoração idólatra para dentro de Judá. Ele é um grande promotor da idolatria dentro do povo de Deus, dentro de Judá, a nação do sul. Segue-se a ele Asa, um ótimo rei, Asa o reformador, um homem de Deus que faz grandes coisas, e o filho dele foi ainda melhor do que ele talvez, Josafá, o fiel, um grande homem de Deus que tinha um defeito grave, e nós falaremos mais sobre o defeito de Josafá, embora ele fosse um grande homem de Deus, falaremos mais sobre o defeito dele daqui a pouco. Segue-se a Josafá Jeorão, o esquecível, aquele que foi sem deixar de si saudades. A este segue-se Acasias, o influenciável, este que foi influenciado pela sua mãe, que é exatamente o assunto do nosso tema, o tema do nosso tempo de hoje, ou o assunto do nosso sermão de hoje, Atalia a sanguinária. Atalia reina de 841 a 835 anos antes de Cristo, e ela é a única rainha que reinou sobre a nação de Judá. Algo que a gente tem que... Pulou um monte aqui, agora foi. Algo que a gente tem que prestar muita atenção, quando a gente lê sozinho, é difícil entender isso daí, é que houve uma mistura entre os reinos do sul e o reino do norte. No começo eles se odeiam, assim que Roboão assume, eles se odeiam e eles começam a brigar, e é um problema enorme. Mas Josafá, que era um grande homem de Deus, ele tinha uma queda pelo reino de Israel. Era como se fosse um sonho de ver a nação reunificada.
E ele não media esforços, ainda que ele tivesse que fazer aliança com gente que Deus odeia, ainda que ele tivesse que fazer aliança com gente que despreza Deus, ele estava disposto a fazer esse tipo de aliança para ver a nação reunida de novo. Ele era um sonhador e um agradador de pessoas, alguém que era um bajulador, alguém que tinha temor de homens. E assim o que nós vemos é que Josafá casa o seu filho Jeorão com a filha de Acabe e talvez Jezabel. E é aí, irmãos, que nós vemos um grande problema. Um homem fiel, com uma fraqueza de caráter, ser um bajulador, e ele queria de todo jeito ser amigo de Acabe, entrar em aliança com Acabe, e assim ele casa o seu filho com a filha de Acabe, casa o seu filho Jeorão com Atalia. E o resultado disso é o Acasias e depois o reinado dessa terrível mulher, Atalia. Nós não temos certeza se ela era filha de Jezabel, mas certamente era uma filha de Acabe. E por meio desse casamento, a adoração a Baal entra de sola dentro da nação do povo de Deus. Algumas outras informações importantes. Na época de Josafá, o reino de Israel se tornou a principal influência sobre os reis de Judá. Então agora, Israel influencia e ensina a religião para a nação de Judá. O casamento de Acabe e Jezabel torna Israel um centro de adoração a Baal, tanto a Baal quanto a Azerá. Baal, o deus do trovão, Azerá, a deusa da fertilidade, e assim os cultos em Israel e também em Judá, por influência deles, eram cultos de imoralidade sexual. Porque é assim que funciona no paganismo. Os pagãos se juntam em imoralidade sexual para ver se eles conseguem excitar os deuses, para que os deuses também cometam imoralidade sexual lá em cima, para que então, ao cometerem imoralidade sexual, aconteça a chuva e a fertilidade na terra. Esse é um resumo de todo o paganismo, de todo o mundo antigo, nas mais diversas nações. É assim que eles criam. E é exatamente esse tipo de adoração nojenta, esse tipo de adoração demoníaca que é trazida para dentro, primeiro de Israel e depois então para a nação de Judá. É nisso que Atalia está envolvida até o pescoço. Antes de entrarmos no texto então, eu quero trazer mais uma informação contextual. Essa já não mais contexto histórico, mas contexto teológico. Você poderia perguntar, por que Deus só permitiu que uma mulher fosse rainha da nação de Judá? Por que não teve mais rainhas? E a única mulher que foi rainha foi terrível, foi uma mulher má, uma mulher sanguinária, uma mulher terrível. Por que isso? Será que Deus tem um problema com as mulheres? Não. Mas certamente Deus tem um papel específico para mulheres, que é um papel diferente do papel que ele atribui aos homens. Eu gostaria de relembrar alguns textos da Bíblia para falar a respeito disso, do porquê estava errado que Atalia fosse rainha de Israel, ok? Ou de Judá, mais propriamente dizendo. Por exemplo, Salmo 128:3, sua esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Gênesis 2:18, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. 1 Coríntios 11:3-7, quero porém que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Colossenses 3:18, e é basicamente a mesma coisa que aparece em Efésios 5:22, 1 Pedro 3:1, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Isaías 3:12 é um texto muito importante para o nosso assunto, porque ele está mostrando as consequências do pecado de Israel. O que aconteceu porque Israel abandonou o Senhor e quais eram as consequências que eles estavam sofrendo. Então o texto diz, os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à frente do seu governo.
Essa é a perspectiva de Deus a respeito da nação de Judá. Se uma mulher estivesse governando a nação de Judá ou de Israel, isso seria por causa que os homens não estavam cumprindo o seu papel. Isso seria maldição de Deus. Meu povo, seus guias enganam você e o destroem o caminho por onde você deve seguir. Finalmente, mais alguns textos. 1 Timóteo: não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, sempre as pessoas vêm e dizem assim: pastor, mas o senhor está deixando de fora Débora. E Débora foi uma grande juíza, é um grande exemplo de uma mulher líder, e de fato Débora foi uma bênção. Débora foi uma mulher forte e uma grande líder de fato. No entanto, todos devemos lembrar que a história de Débora está em Juízes. E o livro de Juízes tem a seguinte lição: o que acontece quando um povo abandona o Senhor? Essa é a lição do livro de Juízes. O que acontece quando um povo rejeita o Senhor? Quando os pais deixam de ensinar os filhos e cada um começa a fazer o que dá na cabeça. Quais são as consequências? As consequências, entre as várias, são homens fracos que deixam de liderar. E por isso mulheres fortes assumem o lugar desses homens fracos. E Débora sabia disso. Isso é o mais impressionante. Débora era consciente disso. Porque uma mulher forte normalmente tem mais facilidade de se submeter do que uma mulher fraca. Débora diz o seguinte: então Baraque disse a Débora falou: Baraque, agora você vai lá para a guerra e nós seremos vencedores nessa batalha. E aí Baraque disse o seguinte: se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, eu não irei. Ou seja, um homem fraco, não é? Ele precisava ter Débora ao seu lado. Ele não queria ir para a guerra sem a força de Débora junto consigo. Então ela respondeu: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empregando não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Ou seja, Débora era plenamente consciente de que o papel que ela estava exercendo estava fora de esquadro. Não era normal que ela tivesse que ser o homem forte da nação. Isso não era normal. E por causa disso, Baraque, comandante do seu exército, perderia a honra de ser o responsável pela vitória sobre o povo. Mais uma informação de contexto, antes da gente estudar o texto. Perspectiva bíblica sobre o morticínio de crianças, ou sobre a destruição da semente de Davi. Tudo isso vai fazer sentido no final, tá bom, gente? Todas essas informações espalhadas vão fazer sentido no final. Existe na Bíblia, e é possível contar a história da Bíblia através da história das sementes. Por exemplo, Gênesis 3,15, um dos versículos mais importantes da Bíblia: porém inimizade entre você, Deus falando com a serpente, entre você, serpente, e a mulher, entre a sua semente e a semente da mulher. É isso que está no hebraico, ok? Em vez de descendência, no hebraico está semente. Entre a sua semente e a semente da mulher. A semente da mulher, vai ferir a tua cabeça, serpente, e você, serpente, vai ferir o calcanhar dele. Se você for lá para o último texto da Bíblia, o último livro da Bíblia, você vai encontrar a seguinte imagem: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Palavra grega agora também é a semente. Ou seja, no primeiro livro da Bíblia você tem o diabo tentando destruir a semente da mulher. No último livro da Bíblia você tem o diabo tentando destruir a semente da mulher. E no resto da Bíblia, o que você tem? Você tem exatamente a mesma coisa. O diabo tentando destruir a semente da mulher. Faraó matando todos os meninos, Absalão matando Aminon, Joabe matando Absalão, Salomão matando Adonias, ou seja, a descendência de Davi sendo extirpada, Jeorão, marido de Atalia, matando todos os seus irmãos, os filisteus e os árabes levando os filhos de Jorão e as mulheres de Jeorão embora, Atalia matando, como nós veremos, todos os postulantes ao trono, ou seja, todos os seus netos, Nabucodonosor matando os filhos de Zedequias, e Herodes, na época de Jesus, matando os meninos. A Bíblia pode ser resumida na batalha entre a semente da mulher
e a semente da serpente. O diabo e os seus capangas, o diabo e os seus seguidores, sempre estão tentando destruir a semente da mulher. Onde quer que você vir crianças sendo destruídas, saiba, o diabo está em ação. Mais sobre isso ao final. Essa é a última informação contextual. Vamos agora entender um pouquinho sobre a história de Atalia e o que nós aprendemos a partir do exemplo dessa mulher sanguinária, dessa mulher terrível. Primeira característica de Atalia é que ela aparece no texto e o nome dela significa Yahvé é exaltado. Esse é o motivo pelo qual eu não acredito que ela era filha de... Qual é a mulher terrível, pastor? Me ajuda. Jezabel, essa daí que eu queria. Ela não era filha de Jezabel, filha de Acabe sim, mas provavelmente não filha de Jezabel, porque eu acho muito difícil que Jezabel aceitasse dar esse nome para sua filha, Yahvé é exaltado. Ela aparece no texto de Reis da seguinte maneira: andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele, ou seja, Atalia é apresentada em 2 Reis 8,18 como sendo filha de Acabe. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Já em 2 Reis 8,26 nós lemos: Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri. Ou seja, ela era filha de Acabe, como diz 2 Reis 8,18. Ou ela era filha de Onri, como diz 2 Reis 8:26. Provavelmente ela era filha de Acabe, neta de Onri, mas na Bíblia ser filho ou neto é quase a mesma coisa no sentido de descendência. Então é natural na Bíblia dizer era filha de, e então apresentar um avô ou um tataravô. Nós chamamos Jesus de o filho de Davi, pelo mesmo motivo. Ok? Se você é filho ou neto ou tataraneto de alguém, a Bíblia vai te dizer você é filho desse seu tataravô. É uma linguagem bastante bíblica. A primeira característica de Atalia: ela é uma mãe pervertida. Ela é uma mãe má. Quando a Bíblia está contando a história do filho dela, a Bíblia diz o seguinte: a mãe dele, que era filha de Onri, se chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe. Vejam a razão. Por que Acasias andou nos caminhos da casa de Acabe? Porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Uma mãe perversa. Uma mãe que animava o seu filho a fazer o que não presta. Uma mãe que empolgava o seu filho a ser um homem mau. Uma mãe que dava conselhos os piores possíveis para o seu próprio filho. Assim era Atalia. Ela aconselhava o seu filho Acasias a cometer iniquidades. Uma mãe pervertida. A segunda característica que nós vemos no texto bíblico de Atalia é que ela era uma rainha sanguinária. Uma mulher extremamente violenta e má. Texto de 2 Reis que nós lemos diz: quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Veja só, essa mulher assume o reinado por meio da morte dos seus próprios netos. O marido dela havia matado os irmãos dele. Ou seja, a semente de Davi, a semente santa, a semente da qual viria Jesus Cristo, já tinha sido extremamente reduzida pelo marido dela. O marido dela havia sofrido, na mão dos filisteus e dos árabes, a leva de todos os seus filhos. Ou seja, só tinha sobrado Acasias. Então quem são esses postulantes ao trono que Atalia mata? Irmão, só faz sentido serem os netos dela. Então, quando ela vê que o seu filho era morto, ela mata os seus netos, os seus sobrinhos netos, talvez, outros parentes, ela extermina todo mundo. E assim ela assume o reinado, assim ela assume a posição de rainha.
Graças a Deus, nesse texto a gente tem um oásis. O oásis do texto se chama Jeozabeate. Jeozabeate. Olha o que o texto diz. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, ou em outro, lá em Reis, Jeozeba, Jeozabeate, filha do rei, raptou Joás. Raptou Joás, ou seja, se ela era filha do rei, ela era também neta de Atalia, certo? Neta de Atalia. Raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o escondeu juntamente com a sua babá numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com eles, escondido na casa de Deus durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Então, enquanto Atalia estava lá na sua ação terrível e sanguinária de matar todos os seus parentes postulantes ao trono para que ela se estabelecesse como rainha, essa mulher de Deus, Jeozabeate, uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher que pertencia à corte real e, portanto, ela também estava correndo o risco de ser morta. Essa mulher dá um jeito de preservar a vida de um dos filhos do rei. Ela vai e ela pega esse bebezinho Joás junto com a sua babá e ela esconde Joás dentro da casa do Senhor. E ela junto com seu marido, o sacerdote Joiada, eles criam Joás como se fosse o seu próprio filho. Ele depois se tornou um grande traidor, mas isso é história para algum outro dia. O fato é, meus irmãos, que se nós temos de um lado Atalia, essa mulher terrível, de outro lado, esse texto também nos apresenta o exemplo de uma grande mulher de Deus. Uma mulher forte, uma mulher corajosa e uma mulher que, cumprindo o papel feminino de cuidado e de amor e de carinho, traz para si um filho e o cria como se fosse seu, embora ele não fosse de fato. Uma mulher que corre risco de morte a fim de preservar a semente de Jesus, da qual Jesus Cristo viria. Uma mulher exemplar no meio da narrativa de uma das piores mulheres da Bíblia. Quanto a Atalia, ela se torna a destruidora do culto de Deus e a promotora do culto a Baal. O texto de 2 Crônicas 24:7 nos diz: porque a perversa Atalia e os seus filhos tinham arruinado a casa de Deus e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto aos Baalins. Uma mãe perversa, uma rainha sanguinária, uma adoradora de ídolos e de demônios, porque o Novo Testamento deixa muito claro, todos os falsos deuses são demônios de fato. E ela era uma adoradora de demônios. Ela pega todos os itens, os utensílios, aqueles artefatos santos e consagrados que eram usados no culto a Yahvé. E ela passa então a usar esses artefatos no culto aos Baalins. Baal era a grande divindade e Baalins eram as divindades menores, como se fossem os filhos de Baal que eram adorados dentro dos lares. Ela constrói um templo para eles e ela então adora-os e usa tudo que era de Deus, ela usa no culto desses falsos deuses. Em outro lugar, próximo versículo, nós lemos: porque a perversa Atalia e os seus filhos tinham arruinado a casa de Deus, é o mesmo versículo, e usado todas as coisas sagradas da casa do Senhor no culto aos Baalins. Joiada fez uma aliança, isso daí acontece logo depois da morte de Atalia. Percebam os irmãos como ela era grande defensora do culto de Baal. Tanto é assim que quando ela morre, vejam o que acontece. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, para serem eles povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubaram, despedaçando os altares e as imagens de Baal. Matã, o sacerdote de Baal, foi morto diante dos altares, e o sacerdote Joiada pôs guarda sobre a casa do Senhor. Enquanto Atalia estava viva, o grande culto dentro de Judá era o culto a Baal.
Quando ela morre, depois de 6 anos do reinado terrível dela, então o povo destrói o templo de Baal, mata o sacerdote de Baal, destrói aquela adoração espúria, demoníaca, e então voltam a adorar o nome do Senhor. Uma das cenas mais icônicas da vida de Atalia é o que acontece no final, na sua morte, quando nós temos o seguinte relato: quando a rainha Atalia ouviu o barulho do povo que corria e louvava o rei, ou seja, o sacerdote Joiada e sua esposa Jeozabeate guardam o rei Joás durante 6 anos. Pegaram com 1 aninho, guardaram por 6, agora o rei tem 7 anos de idade. E com 7 anos de idade eles decidem tornar Joás o verdadeiro rei, revelar à nação que ainda existe um verdadeiro filho de Davi, que é postulante e o detentor de fato do direito de assentar-se no trono de Davi. E assim eles apresentam o rei, e acontece uma grande festa. O texto nos diz assim: quando Atalia ouviu o barulho do povo que corria, louvava o rei, veio para onde o povo estava, na casa do Senhor, olhou e eis que o rei estava junto à coluna à entrada, os capitães e os tocadores de trombetas estavam ao lado do rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Também os cantores com os instrumentos musicais dirigiam o canto dos louvores. Então Atalia rasgou as suas roupas e gritou: traição, traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: façam-na sair por entre as fileiras, e se alguém a seguir, matem-no à espada. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Então eles a prenderam, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi para o palácio real, aonde a mataram. Ou seja, essa mulher terrível, essa mulher cujo marido havia matado todos os seus próprios irmãos, essa mulher que havia matado os seus próprios netos postulantes ao trono para que ela fosse a rainha, ela agora se vê traída. Autocomiseração. Uma mulher extremamente má. Agora que o verdadeiro detentor do direito de assentar-se no trono aparece, ela se sente traída. Você não conhece algumas pessoas que são assim? Gente que apronta, faz maldade, faz e acontece, gente terrível, e que de repente se acha uma coitadinha. Traição, traição, eu estou sendo traída. Assim era Atalia, cheia de autocomiseração no momento da sua morte. Então, eles a matam ali no palácio real. Qual foi o resultado da morte de Atalia? Festa. Festa. Se o marido dela foi aquele que foi sem deixar de si saudades, ela consegue ser pior. Porque além de não deixar saudade, ela deixa alegria com a sua morte. O texto diz assim: todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalia a espada, junto ao palácio real. Imagina viver esse tipo de vida. Você vive uma vida de tal maneira que sua morte é alegria e tranquilidade. Essa é a história, a triste, a terrível história de Atalia, a sanguinária, a única rainha que assentou-se no trono de Davi. Quais são algumas das conclusões, meus irmãos? O que a gente aprende a partir dessa história ruim? É uma história dura, não é? É uma história que deixa um gosto amargo na boca. Mas certamente Deus quis colocar essa história detalhada nas Escrituras para abençoar o nosso coração. Então, algumas aplicações para a nossa vida. Primeiro, onde você vir crianças sendo destruídas, saiba, o diabo está em ação. A história da Bíblia é a história do diabo tentando destruir a semente, tentando destruir gente, tentando destruir Cristo. Na nossa sociedade, a maneira onde isso mais acontece é na indústria do aborto.
A indústria do aborto ceifa milhões de vidas anualmente. E nós cristãos precisamos nos incomodar com isso, porque isso, meus irmãos, é obra do diabo. Qualquer proposta de diminuição da população mundial é obra do diabo. E isso tem sido falado nas faculdades, tem sido ensinado por especialistas, que um dos males do mundo, o maior mal do mundo é a espécie humana. Aliás, esses dias eu aprendi um termo novo: especismo. Especismo é a posição, para aqueles que são bem de esquerda, não é? É a posição daqueles que acham que a espécie humana é superior às demais espécies. Então, se você acha que a espécie humana é superior às demais espécies, você é um especista. Agora, isso é mal, ok? Isso é um termo derrogatório. Você está sendo xingado quando você é chamado de especista. Tudo porque você acha que a raça humana, que a espécie humana, é uma espécie superior às demais espécies. Isso é coisa do diabo. Mas isso está na boca de cientistas, está na boca de professores, está na boca de filósofos, está na boca de grandes donos de empresas multinacionais e conglomerados enormes, que a espécie humana é o grande mal que existe no mundo. Irmãos, isso é obra do diabo. Aborto é obra do diabo. Qualquer filosofia ou prática que implique na destruição de crianças é obra do inimigo, é obra do diabo. E nós crentes temos que nos levantar contra essas coisas. Segundo, a história dos reis de Judá é a história da esperança frustrada da vinda de um bom rei. Se você ler os livros de Samuel, Reis e Crônicas, você vai perceber que é uma história muito triste. É uma história frustrante. É uma história de arrancar lágrimas ao final. Porque a maioria dos reis não fez o que era reto aos olhos do Senhor, antes seguiu os caminhos de X, os caminhos de alguém que foi terrível. Parece que fica cada vez pior. Na nação de Israel não teve um que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Na nação de Judá, a exceção foram os que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, mas mesmo esses, no final da história, eles acabam estragando tudo. Então a história dos reis é uma história triste, é uma história frustrante, é uma história que nos deixa com a esperança fraca, talvez. E quando vai aparecer um rei bom? Cadê o filho de Davi perfeito que vai reinar para sempre? E se você ficar só nesses textos, você vai ficar muito frustrado. Graças a Deus nós temos o Novo Testamento, que começa com uma genealogia e mostra que esses homens terríveis foram os pais do nosso Salvador, o verdadeiro postulante ao trono de Davi. Aquele que se assentará no trono de Davi para reinar para todo o sempre. Aquele que está assentado sobre o trono do Pai, o trono de Deus, de onde Ele governa o mundo. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 3. Existem diferenças, meus irmãos e irmãs, no papel que Deus atribuiu para homens e para mulheres. Eu sei que isso é muito antipático na nossa época, mas essa é a verdade bíblica. Nas Escrituras, governo pertence aos homens, tanto na igreja quanto na sociedade. Nas Escrituras, é uma maldição quando mulheres assumem o governo da nação. Eu estou falando de Bíblia, meus irmãos. Eu estou falando das Escrituras. Porque Deus não fez a mulher para governar, mas para cumprir os seus papéis gloriosos e maravilhosos, que são ilustrados de maneira mais gloriosa na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo.
Porque ele é aquele que representa não só a perfeita masculinidade, mas ele também representa o papel do auxiliador. Aquele que veio para servir, aquele que veio para cuidar. E assim, meus irmãos, nós cristãos temos que defender, como coluna e baluarte da verdade que somos, temos que defender a verdade do papel complementar de homem e de mulher. Nós não somos iguais e não fomos feitos para exercer as mesmas funções. É ridículo um homem querer ser mãe. É ridículo um homem querer fazer coisas que Deus habilitou e capacitou as mulheres de maneira especial, muito melhor do que os homens. E o contrário também é ridículo. 4. Toda adoração de uma sexualidade pervertida compete com a adoração a Yahvé. Toda adoração de uma sexualidade pervertida é uma concorrente da verdadeira adoração ao Senhor Deus. Em toda a história da Bíblia, quando você vê os altos sendo construídos e os postes sendo erigidos, saiba, aqueles eram lugares de paganismo, aqueles eram lugares de imoralidade sexual, aqueles eram lugares onde pessoas cometiam imoralidades sexuais para despertar os deuses para que eles também fizessem o mesmo. A nossa sociedade brasileira é profundamente idólatra de moralidade sexual. Nas roupas, nos jeitos, nos programas, nas novelas. Nós vivemos numa sociedade extremamente influenciada por Baal e Azerá, os demônios da sexualidade imoral. E nós, igreja, temos que fazer diferença. Nós temos que vestir diferente. Nós temos que nos portar de maneira diferente. Nós temos que adorar de maneira diferente. Nós temos que falar de maneira diferente. Homens e mulheres cristãos são chamados para adorar Yahvé e não Baal e Azerá. Nós somos representantes de Deus e não de uma adoração sexualizada pervertida, que é uma adoração demoníaca. Próximo. Crente só casa com crente. Lembra que toda essa história começa por causa de Josafá. Veja, um grande homem de Deus, ok? Josafá era um homem de Deus, mas ele é um dos responsáveis por essa consequência toda que aconteceu. Quando ele casou o seu filho com Atalia. Quando ele decidiu, quando ele permitiu a junção dessas duas nações, casando seu filho com Atalia. Portanto, não permitam que os seus filhos façam isso, adultos. E jovens, adolescentes, não façam isso. É diabólico quando um adolescente, um jovem da igreja diz assim: as meninas lá de fora são muito mais interessantes. Ou na igreja só tem rapaz feio. Isso é o diabo soprando no teu ouvido, tentando fazer você ir para o buraco. E muitos têm ido. Ah, mas pastor, eu conheço o caso de um homem que era ímpio e casou com uma moça crente e ele virou um baita crente. E o pastor Cláudio deve conhecer 50 casos do contrário. De um bom crente, um aparente bom crente, que caiu no laço de namorar ou se casar com uma ímpia ou com um ímpio e estragou a própria vida. Ou virando ele próprio um ímpio, ou tendo trágicas consequências de uma vida inteira, vivendo em julgo desigual, com uma mulher ou um homem que não temem a Deus. Crente só casa com crente. Eu não estou dizendo frequentador de igreja só casa com frequentador de igreja. Estou dizendo crente só casa com crente. Nessa história toda nós temos o exemplo maravilhoso de Jeozabeate, exemplo de mulher cristã. Uma mulher forte, uma mulher corajosa, uma mulher que dispõe-se a tornar-se mãe de quem não era filho biológico,
uma mulher guardadora, cuidadora, uma mulher que é instrumento de Deus para proteger a semente da qual Jesus será o fruto principal. Mas como última aplicação, eu quero lembrar-nos o seguinte: eu e você temos potencial para ser Atalia. Porque é fácil a gente ler o texto e a gente começar a ficar com raiva de Atalia e querer destruir Atalia e ficar felizes junto com a nação quando ela é morta finalmente. Mas não é verdade que algumas das tendências que afloram completamente nela também não estão no nosso coração? Ela é uma péssima mãe. E não é verdade que às vezes nós também nos tornamos egoístas na nossa paternidade? Egoístas na nossa maternidade? Não é verdade que às vezes a gente não gasta o tempo necessário com os nossos filhos? Não é verdade que às vezes nós preferimos o nosso conforto ao investir espiritualmente na vida dos nossos filhos? Ela dava conselhos maus ao seu filho. E tem pai cristão que dá camisinha para o filho. Tem mãe cristã que abre a porta para o filho e a namorada fazerem o que quiserem lá no quarto. Cuidado, cuidado, porque é possível que você não seja tão diferente de Atalia na sua maternidade e na sua paternidade. Nós somos chamados para ser sal e luz, mas Deus sabe que existem tendências pecaminosas no nosso coração que querem nos levar para uma péssima paternidade. Tendências egoístas, tendências mundanas. Cuidado, porque nós não somos tão diferentes de Atalia. Sede por poder. Atalia se dispõe a matar os seus netos para que ela ganhe todo o poder. Mas às vezes nós também não fazemos alguma coisa ou outra para conseguirmos poder, para conseguirmos destaque. Será que às vezes você não fala mal de alguém para que você fique melhor na fita? Será que às vezes você não participa de esquemas que vão te colocar numa posição mais avantajada? Será que pelo menos alguma dessa tendência não aparece no seu coração de vez em quando, de você galgar posições por meios que desagradam a Deus? Todos nós temos tendência a querermos um certo poder, um certo destaque, uma certa fama, um certo número de seguidores, e por vezes nós caímos em pecado por causa disso. Então a diferença entre nós e Atalia acaba sendo uma diferença de grau e não de essência. Desprezo do culto a Deus. Louvado seja o Senhor, porque além de vocês cultuarem o Senhor ontem à noite, nas suas respectivas igrejas, hoje vocês estão aqui para adorar o Senhor novamente. Mas muitos desprezam o culto a Deus. E você sabe que você mesmo tem semanas e tem épocas que você está cansado demais para ir à igreja, está cansado demais para adorar a Deus. Quem sabe, por vezes, você despreze o culto familiar, o momento da sua devocional na sua casa. Atalia despreza o culto a Deus e dedica-se de corpo e alma na adoração a falsos deuses. O que na tua vida tem roubado o lugar de Deus? Será que não tem vezes que você também ergue ídolos no seu coração? Alguns talvez presos na imoralidade da pornografia. Alguns talvez presos na imoralidade do vestir-se de maneira sensual. Alguns talvez presos em outras idolatrias do ego ou do outro. Autocomiseração. Nós fazemos o mal à torto e à direita, mas se o mal é feito contra nós, nós gritamos: traição, traição. Isso é muito claro no trânsito, não é verdade?
Para a gente é sempre, não, eu só fiz porque não ia atrapalhar ninguém, mas se o outro faz na nossa frente, a gente fica bravo. Que tendência terrível nós temos de desculpar os nossos malfeitos e gritar e fazer barulho quando um mal feito é contra nós. Nós temos tendência de sermos Atalia. Impureza. É por isso, meus irmãos, que Jesus Cristo veio. Ele veio porque nós não somos tão diferentes assim de Atalia. É claro, nós não damos vazão completa a toda a nossa monstruosidade, mas Deus sabe que existe monstruosidade no nosso coração. E é por isso que o Filho de Deus se encarnou. Para perdoar as nossas ataliadas do passado e nos dar condição de vencermos as nossas tentações do presente. Nos perdoar dos nossos pecados todos e nos santificar, criar pureza em nosso coração, para que nós sejamos cada vez mais Geos Abeate e cada vez menos Atalia. E que o sejamos assim, para a glória de Deus. Que assim o Senhor nos faça, nos transforme e nos preserve para a sua glória. Vamos orar. Pai, nós vimos muitas coisas nessa noite. E precisamos do Teu Espírito para que essas coisas sejam aplicadas ao nosso coração de maneira adequada. Senhor Deus, é tão fácil para nós acusarmos e desprezarmos e nos alegrarmos com o fim terrível daquela rainha sanguinária de Atalia. Mas o Senhor deixou esse texto registrado também como um espelho, para que nós nos vejamos e saiamos transformados pelo espelho da Tua palavra. Pai, perdoa a nossa sede por poder. Perdoa-nos quando estamos dispostos a fazer maldades para chegar onde queremos chegar. Perdoa-nos o nosso egoísmo em nossa paternidade e maternidade. Perdoa-nos quando não damos a devida atenção e o devido amor ao Senhor e erguemos ídolos no nosso coração. Perdoa-nos quando nos empolgamos tanto com coisas tão de importância secundária e não nos empolgamos com as Tuas coisas e com o Teu culto e com a comunhão com o Senhor e com a Tua palavra. Ó Deus, perdoa-nos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra dele na cruz. E por meio do Espírito Santo dado a nós pelo nosso Salvador, ajuda-nos a crescermos em santidade e sermos agradáveis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.